Olá! Você sabe como que acontece uma reação química? Você acha complicado? Não é não. Fica comigo que depois da vinheta nós vamos solucionar os seus problemas. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula de ciências. Quero aproveitar aqui e dar um salve lá para a galera do 9º ano. É isso aí, pessoal. Tamo junto. O nosso assunto hoje é um assunto muito legal, que são as reações químicas. Como será que acontecem as reações químicas? Olha, na verdade, as reações químicas, elas funcionam um pouquinho diferente das ligações químicas. Nós vamos agora rearranjar essas ligações químicas, ok? Vamos lá então? É isso daí, gente. Vamos às reações químicas. Bom, uma reação química, então, pode ser conceituada como um processo pelo qual substâncias se transformam em outras substâncias. Bom, mas para a gente falar de reação química, nós não podemos começar esse assunto sem falar sobre as equações químicas, porque as equações químicas, elas são a forma que nós utilizamos para representar uma reação química. Tá? Então nós precisamos conhecer as equações para a gente poder resolver as reações químicas. Sempre numa equação química nós vamos ter então reagentes e produtos. É assim que se constrói uma reação química. Olha, então aqui nós estamos representando as reações químicas. Veja aqui que você tem reagente mais reagente igual a produto. Reagente, produto mais produto. Ou seja, do lado esquerdo de uma reação química, nós sempre teremos os reagentes. Do lado direito de uma reação química, nós sempre teremos os produtos. Então nós podemos ter um ou mais reagentes, como também nós podemos ter um ou mais produtos. Veja agora, eu trouxe um exemplo aqui bem simplesinho sobre de como que isso acontece. Observa aqui o seguinte, nós temos o reagente número 1, representado pelo átomo de carbono, mais o reagente número 2, representado pelo oxigênio, e aqui nós temos o produto, que é a união desses dois reagentes, formando o gás carbônico. Símbolos usados nas equações químicas. Eu trouxe aqui, gente, símbolos bem básicos que nós utilizamos nas reações químicas, principalmente ligado ao estado físico. Tá bom? Então nós temos as primeiras letras aqui dos estados físicos. Então, quando o produto é um gás, nós colocamos um G aqui na parte de baixo, olha só. Quando é vapor, colocamos um V, o líquido um L, a solução aquosa um AQ e o sólido S. Tá bom? Bom, aqui agora nós temos outros símbolos que não estão ligados necessariamente ao estado físico da matéria. Por exemplo, quando houver aquecimento, nós utilizamos um triângulo para cima. Se for um resfriamento, aí o triângulo vai estar virado para baixo. Quando houver desprendimento de gás, nós fazemos uma setinha para cima. Tá? Veja nessa reação aqui, onde nós temos do lado esquerdo, então, o reagente, do lado direito, o produto. Aqui nós temos o símbolo de aquecimento, dizendo que houve um aquecimento nessa reação, e aqui houve a formação de um gás. Quando a reação for reversível, ou seja, ela vai apontar setinha para os dois lados ou uma seta com duas pontas. Isso significa que essa reação pode ocorrer nos dois sentidos. Bom, agora eu trouxe aqui uma reação química para te mostrar o seguinte, gente. Existe numa reação química alguns números que aparecem embaixo ou na frente dos elementos químicos, que são os participantes da reação. Veja nessa reação aqui, ó, tudo que está do lado esquerdo é reagente, o que está do lado direito é o produto.
mas aqui o número está embaixo e aqui o número está na frente. Então, esse número que está na frente, nós vamos chamar de coeficiente, tá? E ele multiplica todos os átomos que estão depois dele. O número que está embaixo, nós vamos chamar de índice. E esse número aqui, ele multiplica apenas o átomo no qual ele está embaixo. Veja aqui, neste caso, eu trouxe aqui já um exercício de primeira para a gente começar a pensar no seguinte. Primeiro, quem são os reagentes e quem são os produtos aqui nesse exercício? Então, lembra, reagente é tudo que está do lado esquerdo, produto é tudo que está do lado direito. Então, olha como que ficaria a resolução desse exercício. Olha lá, veja, os reagentes são os componentes do lado esquerdo. O produto, ou os produtos, os componentes do lado direito. Bem tranquilo, né? Essa parte aí é bem sossegada. E agora, gente, nós vamos falar um pouquinho do princípio de Lavoisier. Lavoisier é considerado, junto com Robert Boyle, um dos pais da química moderna, porque foi Lavoisier que começou aquela história de medir, né? De falar das massas nas reações químicas. Então, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, você já ouviu falar várias vezes, tenho certeza. Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? É que às vezes eu leio essas coisas assim e fico meio em dúvida, né? Podia traduzir para mim isso aí? Bom, gente, olha aqui então. Veja, eu tenho aqui 2 átomos de nitrogênio, lembra daqui do índice? 2 átomos de nitrogênio. E qual é o estado físico? Gasoso. Mais 3 átomos de hidrogênio, e veja que tem esse 2 aqui embaixo. Quando eu tenho, então, o coeficiente na frente e o índice aqui embaixo, eu multiplico esses 2 números. Então, na verdade, eu tenho 6 átomos de hidrogênio também no estado gasoso. Agora, veja, formou aqui, então, um composto que é amônia, e observa, gente, tudo que estiver do lado esquerdo nos reagentes, obrigatoriamente vai ter que aparecer do lado direito. Então, olha, aqui nós tínhamos 2 átomos de nitrogênio. Aqui no produto, 2 átomos de nitrogênio. No reagente, nós tínhamos 6 átomos de hidrogênio. Agora aqui, ó, esse 2 multiplica esse 3. E nós temos, então, 6 átomos de hidrogênio. Os átomos envolvidos são os mesmos e nas mesmas quantidades. Ou seja, em todas as reações químicas ocorrem rearranjo de átomos, mas o número de átomos mantém-se exatamente igual. Beleza? Ficou mais tranquilo? Tudo que tiver no reagente, então, vai ter obrigatoriamente que aparecer no produto. Energia nas reações químicas. Pela imagem que você está vendo aqui, você já consegue perceber que uma reação química, ela envolve muita energia. Não é verdade? Então, durante o processo de quebra e formação de novas ligações químicas, existe uma transferência de energia. A quantidade de energia transferida depende muito dos átomos envolvidos e é específica para cada reação química. Essa diferença de energia ocorre, portanto, em todas as reações químicas e, algumas vezes, pode ser observada na forma de luz, alteração de temperatura, som e eletricidade, etc. Quando o processo de quebra e formação de ligações libera mais energia do que absorve, dizemos que a reação é exotérmica. Mas quando a formação dos produtos necessitam de mais energia do que liberam, dizemos que ela é endotérmica. Lembra? Exo significa para fora, endo para dentro. Bom, e aqui vem a parte agora que nós precisamos entender, que são os tipos de reações químicas. Esses são os 4 tipos básicos de reações químicas que nós temos, que são
síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca ou duplo deslocamento. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar de cada uma desses tipos de reações químicas. Então, começamos falando um pouco sobre nomes especiais nas reações químicas. Sabe o que acontece? Essas reações que eu acabei de citar para você, elas podem ter a energia, então, derivada do fogo, derivada da luz, derivada da eletricidade. Então, conforme ocorrer a forma com que acontece a reação, nós temos, então, um tipo característico de reação química. Ou seja, eletrólise, quando as substâncias se decompõem pela passagem da corrente elétrica. Fotólise, pela passagem da luz. Pirólise, piros, lembra da pira olímpica? Pela passagem do fogo ou do calor. Hidrólise, quando ocorre reação com a água. Isso aqui vai ser encaixado lá, então, principalmente nas reações de decomposição. E nós começamos aqui com o primeiro tipo de reação, que é a reação de síntese ou adição. Esse tipo de reação química, ela é bem simples. Veja, tem aqui representando para você dois reagentes, o reagente A e o reagente B. Veja, são duas substâncias simples que vão formar uma substância composta. Percebeu? Duas substâncias simples que são adicionadas. Lembra o que significa adição? Ah, com certeza você lembra, né? Adição é soma. Então, eu somo esses dois reagentes e obtenho um único produto que passa a ser uma substância composta. Tá bom? Veja aqui o exemplo. O carbono mais o oxigênio, veja, dois reagentes, formou então um único produto, que é o dióxido de carbono ou gás carbônico. No outro exemplo, eu tenho aqui o óxido de cálcio, né? Mais a água. Neste caso aqui, eu tenho substâncias compostas, mas veja que no produto eu vou ter a união dos dois reagentes. Veja, um único produto. Essa, então, é uma reação de síntese ou adição. O próximo tipo de reação é a reação de análise ou decomposição. Veja, o nome já está dizendo, decomposição. Ela é o oposto da reação de adição. Tá? Ou seja, um reagente dá origem a produtos mais simples que ele. Então, normalmente, o reagente é uma substância composta e origina dois produtos simples. Observe aqui nos exemplos, veja, o carbonato de cálcio, né? Então eu tenho aqui o cálcio, o carbono e o oxigênio, que na presença do calor, tá vendo ali? Pirólise, lise quer dizer quebra, piros quer dizer aquecimento, que na presença do calor, essa substância composta, que era o reagente, acabou se separando e formando dois produtos. Eu decompus essa substância química. Neste segundo exemplo, a decomposição é feita pela luz, e no terceiro exemplo, a decomposição é feita pela eletricidade. O nosso terceiro tipo é a reação de simples troca ou deslocamento. Veja, gente, parece que vai ficar mais complicado, mas não fica não. Você tem que ficar atento a algumas coisas aqui. Ocorre entre uma substância composta e uma substância simples. Olha aqui, ó, substância simples mais substância composta, tá? E a substância simples, ela desloca um dos elementos da substância composta. Então, quando você bater o olho aqui e observar que você tem uma substância simples mais uma composta, e que no produto também você tem uma substância simples mais uma composta, mas os átomos mudaram de lugar, apenas um único átomo, você tem o quê? Uma simples troca. Eu troquei de lugar. Aqui eu tinha A mais BC,
E agora no produto, o B foi deslocado e eu tenho AC mais B. Ou seja, uma substância simples mais uma composta. Isso caracteriza a simples troca. Aqui, então, mostrando um exemplo na prática, onde o zinco mais o ácido clorídrico, veja que agora eu tenho o cloreto de zinco e o hidrogênio. Tá? Ou seja, o zinco que estava sozinho aqui, veja, uma substância simples, reagiu com uma substância composta e trocou de lugar com o hidrogênio. E formou no produto também uma substância composta e uma substância simples. Então, tenho certeza que você não vai se confundir onde ocorre uma simples troca. Tá bom? Antes da simples troca, eu trouxe um desenho aqui para você que é bastante interessante. Veja aqui, para representar lá a simples troca. Ó, o verde está aqui, né? Os dois, um exemplo bastante romântico, né? Então eu tenho aqui o verdinho e o rosinha que estão juntos. E o C está isolado. Aí o que acontece? O rosinha acaba se aproximando do amarelo e isola o B. Tá bom? Isso aqui é uma simples troca, simplesmente trocou de lugar um com o outro. Aqui eu tenho alguns exemplos desse tipo de reação de simples troca. Sempre, então, uma simples com uma composta, formando o produto também uma composta e uma simples. E agora nós vamos para o terceiro tipo, que é a reação de dupla troca ou dupla substituição. Neste caso aqui, gente, ocorre a troca entre duas substâncias compostas. Por isso que eu acho que você não vai errar. Não dá para errar isso daqui por causa disso. Veja, na simples troca era substância simples com composta. Agora não. Agora as duas são compostas. Percebeu a diferença? Bate o olho. As duas são compostas? Opa, dupla troca. Veja que aqui eu coloquei para você, olha, o sódio, que é o positivo aqui, né, é aquele metal, e o cloro, que é o ametal negativo. Então, o que acaba acontecendo? O sódio se reúne com o cloro, e o hidrogênio não pode ver o oxigênio que ele quer se unir. Então, o que acaba acontecendo? Eles trocam de lugar, eu passo a ter aqui o cloreto de sódio e a água. Tá bom? Duas substâncias compostas, formando outras duas compostas e átomos trocando de lugar, sem dúvidas, reação de dupla troca. E aqui eu trouxe de novo aquele desenho, só que agora você vai ver que agora aqui eles estão aos pares, ó. Na outra tinha um isolado, né? E o outro ao par. Agora aqui não, aqui são dois pares que resolveram trocar de companheiros. Então, o que vai acontecer? Veja, o laranja se une ao amarelo, o rosinha se une ao azul. Então eu tinha AB mais CD e eu passei a ter AD mais CB. Os dois pares trocaram de indivíduos, ou seja, de substâncias. Né? Nós temos aqui o caso então do hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico. Veja, que formou então aqui o cloreto de sódio e a água que nós tínhamos visto agora há pouco. Esse tipo de seta aqui, ó, indica que forma um precipitado. Você está vendo que tem uma seta para baixo aqui? Eles falam, nossa, essa seta vai me confundir. Não, gente, não confunde. Não confunde porque essa seta aqui, essa horizontal, ela separa reagente e produto. Essa daqui está na frente de um produto. Tá? Virada para baixo, significa que vai formar um precipitado. Normalmente é um precipitado branco, tá? Ou seja, é aquela substância que fica no fundo lá do tubo de ensaio, onde você está fazendo a reação química. Tudo bem? Então, gente, agora eu trouxe um exercício aqui para a gente identificar o tipo de reação química que está acontecendo. É muito importante, sim, que você faça essa identificação, gente. É muito importante que você treine esse processo. Porque senão, você diz assim, mas é tranquilo, o professor explicou, nossa, entendi de boa, né? Como vocês falam. Mas daí na hora de fazer, cara, você se complica.
Então, é interessante que você treine. Vamos lá? É bem rapidinho, acompanha comigo. Olha, então aqui nós temos o zinco mais o nitrato de chumbo. Tá? Pb é o chumbo. Então, veja, gente, nós temos aqui uma substância simples mais uma composta. Aqui no produto, eu tenho uma substância composta mais uma substância simples. Opa! Substância simples mais composta, e veja que o zinco mudou de lugar, olha lá. Ó. Então, essa é uma reação de simples troca. Muito bem. Veja o segundo caso, veja se você consegue chegar aqui. Ó, substância composta mais substância composta, e veja que o ferro trocou de lugar, ele se uniu ao cloro, né? Ele trocou de lugar, então, tirando daqui o enxofre, que se uniu ao hidrogênio. Ou seja, duas substâncias compostas formando duas substâncias compostas no produto. Garanto que você já resolveu esse problema. Então, essa é uma reação de dupla troca, né? Bem tranquilo. Olha agora. Agora eu tenho um reagente, um único reagente, que foi quebrado, ó, em dois produtos. Ele foi decomposto. Ele foi quebrado. Ah, então se ele foi decomposto, né? A reação é de decomposição. Muito bem. E agora, por último, eu tenho uma substância simples mais uma substância simples formando uma substância composta. O nitrogênio se uniu com o hidrogênio, formando aqui a amônia. Ou seja, dois reagentes formando um produto. Bem o contrário da decomposição, onde você tinha um reagente formando dois produtos. Aqui você tem dois reagentes formando um único produto, somando os dois. Então só pode ser reação de adição. É isso daí, gente. Gostei. Bora! Veja outros vídeos do canal, vai lá, dá um like, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve lá no canal, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo. Espero que eu tenha resolvido todos os seus problemas. É isso daí, eu vou, mas eu volto. Valeu, galera! Até a próxima!